Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, especial, que é o trabalho, a dedicação ao trabalho. Como Deus valoriza a pessoa que ama o trabalho, que se esforça no trabalho. E como a aprovação de Deus é um elogio àqueles que trabalham. Isso é maravilhoso. Lá no livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 7, ele faz, uns dos amigos de Jó, está dando alguns conselhos para ele, e no meio da fala ele se refere ao trabalho como sendo uma coisa natural. Capítulo 5, verso 7, diz assim: o homem nasce para o trabalho, como as faíscas, das brasas se levantam para voar. Então é natural as faíscas de uma brasa, quando você sacode, bate alguma coisa, elas se levantam para voar e brilham. E ele diz que assim como é natural as faíscas voarem, assim também é natural o homem trabalhar. O homem nasce para o trabalho. Isso é interessante. Trabalhar para o homem, então, precisa ser uma coisa natural e diria até prazerosa, porque ele está no cumprimento das suas necessidades, e no exercício da sua natureza, ele ama o trabalho. Todos nós sabemos, e a Bíblia ensina isso, a preguiça inutiliza o ser humano. A preguiça, ela acaba levando o homem, a mulher, o preguiçoso, para a margem da sociedade, para viver uma vida contrária ao natural. Então, se isso acontece, isso aborrece a Deus, isso contraria o Senhor. Um preguiçoso, diz a Bíblia, é abominação aos olhos de Deus. É abominação aos olhos de Deus. Então nós precisamos amar o trabalho, procurar abandonar qualquer atitude preguiçosa, de relaxamento e ver isso como uma falha mesmo, de caráter até, e procurar se consertar. Eu atendi um rapaz no gabinete pastoral, um argentino, que veio para o Brasil, se eu não me engano, participar de um Rock in Rio, e por aqui fez umas amizades e não retornou para o seu país. Ficou por aqui mesmo, vivendo do jeito que dava para viver. Parece-me que os seus pais tinham condições financeiras e mandavam dinheiro, mas ele não retornou. E ele veio parar aqui na minha cidade. Então, ele marcou esse gabinete, dizendo ele que estava atravessando um problema espiritual, muito grave, muito sério. E eu perguntei para ele, mas o que você, o que você está precisando? Ele disse, sim, eu queria que o senhor fizesse uma oração forte para expulsar um espírito maligno que habita em mim. Aí eu falei assim, é mesmo? E como é que ele se manifesta? Como é que é isso, Porque aparentemente era um rapaz saudável, normal, Ele disse, é um espírito da preguiça. Eu tenho um encosto em mim que é um espírito da preguiça. Eu me esforço para trabalhar, mas não consigo. Eu começo a fazer as coisas e não consigo trabalhar. E ele foi falando sobre as tentativas que ele fez para trabalhar aqui no Brasil.
Inclusive o pai veio fazer uma visita a ele aqui, tentou levá-lo de volta, ele não quis, e o pai então comprou uma van para ele fazer, né? Corridas e trabalhar, né? Alugar. E imagina você, né? O pai estava investindo nele, mas ele disse que rapidamente ele usou aquilo tudo nas drogas, ele perdeu completamente. Não tinha vontade de trabalhar, preguiça. Ele disse que era muito difícil trabalhar e acabou perdendo tudo e estava aqui mendigando. Então, amados, eu disse para ele o seguinte, que não era um espírito, não era um encosto. Aquilo era preguiça, era falha de caráter mesmo, falta de vergonha, falta de brios. Eu precisava falar a verdade para ele. Eu não podia fazer de conta, né? E uma pessoa procurar um pastor para falar um negócio, parece até uma zombaria. Então eu tive que ser duro com ele e dizer que não ia orar para expulsar demônio nenhum, que ia orar para que Deus desse a ele, abrisse portas no trabalho e que ele, quando isso acontecesse, ele mergulhasse de cabeça e trabalhasse, que ele ia conseguir vencer. Né? Então, amados, o preguiçoso, diz o texto, ele é uma abominação, ele entristece a Deus. A Bíblia toda elogia o trabalho e fala bem do trabalhador. E nós precisamos fazer. Eu costumo, na cerimônia de casamento, dizer que um homem preguiçoso não faz uma mulher feliz no casamento. Uma mulher preguiçosa não faz a felicidade de um homem, não torna o seu marido feliz. Então, o trabalho é fundamental. Nós temos na Bíblia as pessoas, né? E às vezes as pessoas discutem muito sobre o dia de descanso. Qual é o dia de descanso? E a mim me parece que Deus está mais preocupado com os dias de trabalho do que com o dia de descanso. O próprio Jesus, né, disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Trabalho penoso do Senhor Jesus Cristo, que Ele fez por nós, né? Extraordinariamente trabalhador. Então nós precisamos aprender com o Senhor e procurar ver como é que é a minha vida, como é que eu levo essa questão do trabalho, né? Eu preciso me envolver, eu não preciso nem de emprego para trabalhar. O trabalhador, ele não precisa de emprego para trabalhar, ele trabalha de qualquer jeito, ele produz, ele não passa fome. O trabalhador não passa fome, né? Porque ele consegue com esforço, ele faz qualquer coisa honestamente para conseguir, né, sucesso na vida. Então, gostaria que você pensasse, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, então abandone a preguiça. Não permita que a preguiça faça parte do seu caráter, do seu dia a dia. Esforce-se, comece a trabalhar, faça coisas, né? Se ocupe com elas, se ofereça ao trabalho e Deus vai abrindo as portas. Deus vai cuidar de você. Deus vai abençoar o seu coração. Abençoa a sua família, sendo um trabalhador honesto, sendo uma trabalhadora honesta. Querido Pai, obrigado porque até nesse assunto a Tua palavra nos ensina. Muito obrigado. Orienta-nos, ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar cada vez mais para a honra e glória do Teu nome e também para o sucesso das nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Abra as portas do trabalho para aqueles que estão desempregados, ó Deus, levados pelas circunstâncias. Tenha misericórdia dessas pessoas e cuida delas. Sustenta com saúde e paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.